Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje estamos ao lado aqui do professor Dr. Hugo Maia Filho. Dr. Hugo, ele é diretor de Centro de Pesquisas em Reprodução Humana e é presidente da Sociedade Brasileira de Ginecologia Endócrina. Dr. Hugo, é um prazer estar aqui com o senhor, logo após uma palestra que o senhor acabou de ministrar, que eu tive o prazer de assistir, e comentar um pouquinho com os nossos telespectadores a respeito de contracepção contínua, endometriose, enfim, da contracepção contínua. Tá, muito obrigado, agradeço o convite, de falar aqui em Poços de Caldas, e de alguma maneira trazer essas informações para o público. Eu tenho certeza que vai ser de muita valia, para todos que estão nos assistindo. Doutor Hugo, falar em contracepção de uso contínuo, o que o senhor diz? Porque muita gente ainda tem muito tabu, muito receio de usar a pílula de uso contínuo, ou seja, fazer a parada da menstruação, o paciente não menstruar. O que o senhor diz a respeito disso? Isso é uma coisa interessante. Diga-se de passagem que o Brasil é um dos poucos países do mundo onde já existe a pílula contínua oficializada, pelos órgãos regulatórios relegados à saúde. No caso do Brasil, a Anvisa, nos Estados Unidos é o FDA. Os Estados Unidos são os únicos países onde deu esse grande avanço de você ter ao médico a possibilidade de prescrever sem ser uma indicação fora do comum, que eles chamam de off-label, quando é fora do que está na bula, para tratar sintomas menstruais. A principal indicação da pílula contínua é a mulher que, além da contracepção, ela quer controlar os sintomas menstruais. E isso ajuda muito, doutor Hugo? Muito, muito. Para a mulher que tem sintoma menstrual exacerbado, é importante lembrar de que o melhor caminho para ela é não menstruar. E o uso da pílula contínua é a maneira, não é a única, mas é a maneira mais simples que você tem de controlar. De controlar os sintomas menstruais. Para outras mulheres, muitas vezes, por não ter sintomas, às vezes não menstruar é uma opção, que também tem que ser respeitada. Então o médico tem hoje que saber indicar naquelas em que é necessário, que são aquelas com sintomas, e ser sensível àquelas que, por uma questão pessoal, não querem menstruar e, portanto, é uma opção da mulher também. Ela tem direito hoje, a mulher, de exatamente, de saber o que é melhor para ela também, junto com a orientação médica. Isso faz parte hoje de respeitar os direitos reprodutivos da mulher, Lógico. Inclusive, eu estava comentando com o senhor a respeito dos tabus, Muita gente fica preocupada, não vou menstruar, se eu não menstruar, para onde vai a menstruação? É uma coisa que a gente ouve quase todos os dias na clínica nossa diária. O que o senhor podia explicar para os nossos pacientes? A menstruação ainda é um conceito tão enraizado ainda na mente de muitas pessoas, que às vezes as pessoas se preocupam em que pode trazer algum malefício em não menstruar, quando muitas vezes o malefício está em menstruar de uma maneira anômala, Lógico. É importante lembrar o seguinte: nem toda menstruação é perigosa para a mulher. Seria um exagero dizer que qualquer mulher que menstrue está correndo risco de endometriose, mioma, etc. Não, é importante lembrar que existe um grupo de mulheres nas quais a presença da menstruação significa um risco. E esse grupo é facilmente identificado. São mulheres que têm sintomas exacerbados. É muito simples. As mulheres têm muita cólica, tem um fluxo aumentado, tem muita TPM. TPM, que judia muito das mulheres, doutor Hugo? Dela e do que está em torno dela também. E que está em torno, realmente. E, obviamente, é fácil identificar. Então, a alerta hoje, que deve ser dita, inclusive os médicos devem enfatizar isso com as mulheres, a população, um programa desse é excelente, porque você vai atingir milhares de jovens aqui, e que tem que prestar um pouco de atenção para o sintoma menstrual. Não querendo ser alarmista, que é importante dizer isso, mas querendo ser educativo. Eu não me sinto muito à vontade, uma paciente que me procura com sintoma menstrual na adolescência, em deixar ela menstruar. Eu amadureci essa ideia no curso mais de 30 anos na profissão médica, e eu já tive a oportunidade de ver o que acontece com essas jovens, porque eu já tenho idade para acompanhar. Quantas pacientes, quantos casos, o senhor já atendeu? E a gente vai vendo o que a gente vê, o que hoje a literatura também mostra, a gente vê isso no dia a dia, que há uma correlação entre você desenvolver, por exemplo, endometriose no futuro e você ter cólicas muito fortes, quando menstrua na adolescência. E a grande vantagem de você não menstruar, por exemplo, usando uma pílula contínua, é que a doença deixa de existir, ou seja, você pode prevenir. E tem uma qualidade de vida muito melhor, A pessoa não tem TPM, não tem cólica, e quem convive, como o senhor disse, quem está ao redor dessa paciente também vai ter uma vida melhor. Quem tem endometriose, eu acho que as que estão me ouvindo aqui no seu programa, que deve ter uma audiência muito grande aqui em Poços de Caldas, tenho certeza, as que têm endometriose
tem duas coisas. Eu peço que elas façam uma reflexão sobre sua vida. Todas sempre menstruaram com muita cólica e com muito fluxo desde o início. Todas. Em segundo lugar, todas nunca pararam de menstruar. Ou seja, nunca ninguém disse para ela, deixe de menstruar. Exatamente. Então, talvez até a falta de informação para a paciente. Do médico, né? E da paciente. E em terceiro lugar, todas sabem o que significa ter endometriose. Doutor Hugo, vamos explicar então um pouquinho para os nossos telespectadores, né, o que vem a ser a endometriose, que nós estamos conversando, né, a respeito de endometriose, só assim um breve relato, né, da endometriose. Eu acho que é uma pergunta importante. Se você perguntar a qualquer mulher, hoje ela tem medo de endometriose, né? A endometriose já passou a fazer parte hoje dos fantasmas, né, que amedrontam a mulher. A endometriose nada mais é do que a presença do endométrio, né, que é aquela parte interna do útero que se descama, né, que é eliminada na menstruação, e que, em vez de sair toda para a vagina, uma parte dela vai, infelizmente, no sentido contrário. Nós temos um nome bonito para dizer isso, menstruação retrógrada, né? Quer dizer, ela anda para trás, e em vez de sair pela vagina, ela vai pelas trompas e cai dentro do abdômen, né? E aí essas células endometriais, se elas tiverem alterações que permitam ela se implantar, hoje a gente já sabe, hoje, do ponto de vista molecular, quais são essas alterações permitem que essas células sobrevivam fora, e aí elas vão crescer, vão se implantar. A cada menstruação, aquelas novas células vão chegando, a doença vai progredindo. Aumento de cólica também, né? Isso vai acompanhado cada vez mais de uma cólica pior. Então, a cólica é um sinal de alerta, né? Se a paciente tem cólica menstrual forte, é sinal de que alguma coisa está muito errada nela. Antigamente, esse tendão era muito assim, complacente. Dizia, ela tem cólica, quando casar, ela vai melhorar. Realmente. Quando casa Sara, né? É o que acontece. Ela casava cedo, tinha filho jovem. Então, exatamente. Claro que ela curava, né? Porque demora alguns anos para você desenvolver endometriose. Não é na primeira cólica que você vai ter. Mas hoje o que acontece? A mulher começa a menstruar aos 12 anos, cada vez mais cedo, e vai ter o primeiro filho depois dos 30. Aí você põe 18 anos de menstruações, e isso vai dar, no despejo, mais de 200 menstruações. É claro que ela vai ter uma chance de ter endometriose. Claro, se ela tivesse engravidado aos 18, ela não teria. Qual seria o substituto da gravidez? A pílula contínua. Doutor Hugo, e no diagnóstico da endometriose, como que é feito de uma maneira geral, assim, hoje, atualmente, quais os métodos que a gente tem para diagnóstico da endometriose? Essa é uma ótima pergunta, Luciano. Antigamente, você se lembra, né? Nós somos já de alguns antigamente, né? Lógico. Você seja mais jovem do que eu. Mas, de qualquer modo, antigamente, você só tinha laparoscopia, né? Isso. Então, o diagnóstico era difícil, né? Porque requeria uma pequena cirurgia, né? Método invasivo, né, para paciente. Você lembra, né? Na época só tinha laparoscopia. Hoje, com o avanço do ultrassom, que é uma coisa dos últimos 30 anos, né? E da ressonância magnética, hoje você consegue diagnosticar as lesões mais cedo. E hoje, com o avanço da estereoscopia, do estudo do endométrio, você consegue até detectar as alterações que acontecem no endométrio antes da doença se estabelecer. Mas todo esse conhecimento acumulado vai apenas dar apoio a uma coisa que o professor Simar já dizia há muitos anos. Se você menstrua com muita dor, muito fluxo, não menstrue. Não há necessidade, né? Você tem realmente hoje você tem que, depois de anos e anos estudando a doença do endométrio, o diagnóstico precoce, a evolução dela na pelvis, a gente chega a simples conclusão: a endometriose é uma doença da menstruação. Se você tem sintoma forte, não menstrue, não menstrue. É a melhor coisa que você faria para você e para todo mundo que depender de você. Porque uma mulher que tem endometriose é uma mulher que fica infértil, é uma mulher que fica e desenvolve doenças. O tratamento, você sabe que o tratamento hoje é caríssimo. O tratamento envolve cirurgias repetidas, envolve tratamento com fertilização in vitro, que não são procedimentos baratos, não é verdade? Não, são procedimentos dispendiosos, né? E altamente, muitas vezes até dolorosos também. Né? E uma carga emocional muito grande, né? Quem vê as pacientes que põe uma expectativa imensa, mesmo uma fertilização in vitro naquele mês, a menstruação chega e é uma tragédia, né? Elas praticamente correm para o psiquiatra, né? Então, tem mesmo, né? Parte emocional. A parte emocional altera muito. Doutor Hugo, deixa eu perguntar para o senhor. Por exemplo, as pacientes que fazem uso de anticoncepcional, de pílula, né, contraceptivo de uso contínuo, tem alguma contraindicação? Tem algumas pacientes que não poderiam usar? É uma ótima pergunta.
A contraindicação ao uso contínuo é a mesma contraindicação ao uso cíclico. Ou seja, tem mulheres que não podem usar pílula. E não pode usar nem cíclica nem contínua. Então você não pode usar uma nem a outra, né? Quem pode usar contínua, ou quem pode usar cíclica também deve utilizar contínua, porque não existe nenhum aumento de risco por você manter o tempo todo e não dar aquela pausa. Então o risco está na pílula. Até porque a pílula é um tratamento, conforme eu disse aqui, quanto mais tempo você usa ele, mais seguro ele fica, né? Os problemas é no início. Então a pílula não é uma coisa que aumenta o risco porque acumulou o tempo de uso ou o número de dias que você tomou. Ou você tem uma predisposição para ter um problema com a pílula. Logo de início, né? E tem logo de início, seja ciclo ou contínuo, ou você não tem, e aí você vai ter o contínuo. E o contínuo tem a vantagem, pode lembrar isso para jovens e para as mulheres, que ambas são eficazes para controlar a gravidez, né? Você tem uma proteção muito bom. Mas o contínuo é vantajoso para controlar os sintomas menstruais. Então, aquela telespectadora que tem cólica menstrual, que tem um fluxo menstrual aumentado e que às vezes toma só um anti-inflamatório, um analgésico e acha que está... É sofrimento todo mês, né, doutor Hugo? Que está na zona de conforto, porque ela acha que tomou aquilo, aquilo é só uma cólica e uma cólica não leva a nada. Ela tem que se alertar para o fato de que ela pode estar a caminho de ter uma endometriose. Então, as pacientes, né, os telespectadores que estão nos assistindo, procurar o médico, procurar o especialista, o ginecologista, né, para tentar fazer o diagnóstico, discutir o caso, cada caso é um caso, né, mas discutir. E nem todo mundo que tem cólica vem até a endometriose, mas tem que ficar atento para isso. Até porque a prevenção é tão simples, né? No Brasil nós temos pílulas para uso contínuo, né? Existem 2 pílulas que são aprovadas pela Anvisa, né, para uso contínuo, feitas por um laboratório brasileiro, né, a Libs. Inclusive no site da Libs, as jovens podem ter informações. Tem acesso ao site, sobre esses medicamentos, entendeu? Que quando usados de uma maneira contínua, né, elas previnem o aparecimento da endometriose e elas previnem, inclusive, a recorrência da endometriose. Ou seja, você já teve, aí você se trata, faz uma cirurgia, aí volta a menstruar de novo, a doença volta. Então, hoje em dia, de uma maneira geral, quanto menos cirurgia para endometriose, melhor. Seria o tratamento clínico, né, com contraceptivo de uso contínuo. E, em último caso, quando a paciente se deseja engravidar, aí sim poderia até pensar na cirurgia, não é isso? Isso é perfeito. Na verdade, hoje se deslumbrou 2 caminhos, né? Ou a cirurgia ficou muito radical, e há quem aposta de que a solução está em cirurgias cada vez mais, digamos, radicais, e há a corrente do qual eu faço parte, que eu acho que a cirurgia deve ser mais simplificada. A cirurgia é uma agressão para o paciente, e hoje nós sabemos que a doença é uma doença ligada à menstruação, e que a única maneira eficaz de se controlar é suprimir a menstruação. E ao suprimir a menstruação, você também evita que a cirurgia seja tão extensa. Exatamente. Então, logicamente, hoje o caminho... Porque, na verdade, cirurgia extensa é boa para o ego do cirurgião, você sabe disso. Lógico. Mas a paciente, se ela puder fazer uma cirurgia com menos extensão... Menos risco para o paciente, né? Para ela, menos morbidade, e que depois o tratamento clínico vai dar uma qualidade de vida boa para ela, não tem por que ela optar por um procedimento que, inclusive, diga-se de passagem, a volta da doença, a recorrência da doença não depende da extensão da cirurgia, conforme discutiu, né, isso várias vezes, depende da volta da menstruação. Ou seja, se você evita a menstruação, você pode simplificar a cirurgia. Em alguns casos, até nem operar. Se sua finalidade é só controlar a dor, você pode fazer o tratamento clínico. Que é muito melhor, né? Melhor. Lógico, não é um método invasivo. Doutor Hugo, tem alguma idade mínima para se iniciar esse tratamento? Qual a idade que a paciente pode começar com o uso do anticoncepcional e o de uso contínuo? Essa é uma pergunta muito interessante, porque, lembre-se, quando você usa o anticoncepcional para evitar filhos, né, o nome já é anticoncepcional, né, você sempre liga ele ao início da atividade sexual. Né? Bom, a jovem tem vida sexual, não importa a idade dela, ela passa a usar a pílula, né? Goldzia, que desenvolveu a pílula, dizia: se ela tem idade suficiente para ter sexo, ela tem idade suficiente para usar a pílula. Foi uma frase que ficou famosa na história da pílula anticoncepcional. Mas nós estamos falando aqui de outro grupo de pacientes com sintomas menstruais, no qual a indicação da pílula contínua não é nem contracepção, mas controle de sintomas. Controle. Às vezes o paciente nem tem vida sexual. E, aliás, isso muitas vezes é o que impede elas usarem.
Porque às vezes as mães ficam receosas, porque a mulher, mas ela não tem vida sexual, é virgem, e está usando a pílula. Por que tomar pílula, né? Tomar pílula. Acha até que a pílula vai favorecer uma liberdade sexual, como sabemos. Exatamente. Que não tem nada a ver, né? A vida sexual não tem nada a ver. Ao contrário, se ela já tem a vida sexual dela, com a pílula está protegida e evita o flagelo da gravidez na adolescência, que é bom, às vezes, do ponto de vista clínico, mas do ponto de vista social é problemático, porque as pessoas têm que se educar, têm que fazer uma escola, uma faculdade, etc. Ter uma carreira na vida, né? É a civilização, né? É o preço que pagamos por ser civilizados. Então, o mais difícil hoje, muitas vezes, é convencer a mãe e a jovem, a adolescente, ela até é mais fácil, porque ela, quando fica assim, um sintoma melhora, de que, para ela, o ideal é não menstruar usando uma pílula contínua. Quando ela não tem vida sexual, é um pouco difícil você convencer. Exatamente, principalmente a mãe, né? Acha que, como o senhor acabou de dizer, facilitaria, né, para início da vida sexual. Mas aí a questão de você ter a mentalidade aberta e a questão de entender. Eu acho o que falta, muitas vezes, é que as pessoas não falam uma linguagem direta e clara. Ou seja, o ginecologista não tem a coragem de dizer, olha, você está com cólica forte, você é aquela paciente que foi encontrada daqui a 10 anos com endometriose. Se você quiser continuar menstruando forte e com cólica, é um problema sua, é uma decisão sua. Agora, eu não posso ser culpado de dizer que não lhe avisou, porque muitas pacientes depois de endometriose, e eu trabalho com endometriose, eu pergunto a ela, suas menstruações como eram? Ficaram dolorosas agora? Não, você também viu a mesma coisa, você vê isso no seu consultório. A gente vê no dia a dia. Não, doutor, as menstruações sempre foram dolorosas desde o início. E você sabe qual é a pergunta que elas fazem pra gente? Mas, doutor, então isso significa que eu tenho endometriose? Eu digo sim, significava sim. Mas por que meu médico não disse isso, né? Por que ele deixou eu menstruar, né? Depois elas não perdoam. Por que... Mas... Eu acho que cabe a nós, né, profissionais, explicar para os pacientes o que deve ser feito. Cabe a ela também decidir se pode ou se ela vai querer usar ou não. Mas nós temos obrigação de orientar a paciente. É perfeita, a sua colocação sua é perfeitamente correta. Uma coisa é você ser informado e tomar uma decisão, porque eu fui informado pelo meu médico que minha menstruação é dolorosa, que eu estou em risco de ter endometriose e que eu deveria não menstruar usando uma pílula contínua. Uma coisa é você ser informado, eu resolvi não usar a pílula porque não acreditei nisso. Isso não é uma coisa. Exatamente. A responsabilidade é sua, você foi informada, ninguém vai... Está sabendo dos riscos, né? Inclusive aquela paciente que tem um fluxo menstrual muito aumentado, quer dizer, a mulher facilita o aparecimento de uma anemia, né? Um grande fluxo. Então, quer dizer, resolve todo o problema. E não há problema nenhum da paciente estar usando. Anemia, né? Que seria a ponta do iceberg, né? Até exatamente. A endometriose, quem sabe até outras doenças como miomas, adenomiose, tudo isso pode ser evitado. O fato é o seguinte... Eu hoje me sinto na obrigação como médico e ginecologista, né, que pratica, né, na área de ginecologia, informar minhas pacientes os riscos reais que ela tem. Agora, a decisão final é dela, é da mãe dela, né, ou das duas, mas lógico. Minha obrigação é informar ela do que está ocorrendo. Doutor Hugo, eu gostaria, antes de nós encerrarmos, né, nossa conversa, que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, o pessoal que está nos assistindo. Eu acho que, em primeiro lugar, quero agradecer ter essa chance, né, de falar para essa cidade tão bonita de Poços de Caldas, né, que você vê que é uma cidade... Muito obrigado. Tem um padrão de vida muito bom, né, as pessoas são muito cordiais aqui. É importante lembrar que aqui é um polo de medicina desenvolvido, não é verdade? Verdade. E que muitas vezes o médico não vai em sua casa buscar você, né? Ele não vai passando de porta em porta perguntando. Tem que procurar, né? Não, você tem que procurar. E a primeira coisa que eu diria é que tudo isso, a endometriose começa na adolescência. A adolescência é o período crítico, porque você não tem a doença, mas você já tem as modificações no útero que vão levar à doença. E essas modificações são muito visíveis porque elas dão sintomas muito gritantes. Só um cego e um surdo não perceberia o grito de uma cólica menstrual. Então, consequentemente, é uma questão só de informação. Eu acho que, em termos de saúde pública, para evitar os custos futuros e o dano e o sofrimento que é a endometriose, as jovens deveriam ser conscientizadas
de que a menstruação prevenção excessiva e sintomática, não estou falando que é toda menstruação, não, estou falando aquelas que têm muitos sintomas. Exatamente. São ligadas, porque aquela que menstrua pouco, com pouco sintoma, tem pouca inflamação, essa tem um risco muito baixo de ter endometriose. Essa, inclusive, nem se importa em menstruar. Mas aquela que você está estudando, parou de estudar um dia, você não consegue nem ir para a escola, está tomando analgésico para dar dor, não pense duas vezes. Olha, acorde. Procure o médico, procure o ginecologista, né? Vai pesquisar na internet. Hoje essas informações você encontra, procure os sites que falam de endometriose, ou seja, se informe e tome a decisão correta, porque você está em risco de ter endometriose. Eu não quero ser alarmista, você sabe muito bem disso, eu quero ser apenas realista, eu quero dimensionar. É a realidade mesmo, né, doutor Hugo? Não tem... Não estou dizendo que toda mulher que menstrua, eu estou falando que toda menstrua com muitos sintomas, não quer dizer que todas vão ter, porque muitas até podem encontrar um príncipe encantado e engravidar no dia seguinte, e aí nem chegar a ter a doença. Não chega, não tem nada, né? Mas as que não tiveram essa sorte dos contos de fada, vivem no mundo real, você teria que realmente pensar duas vezes, né? Procure seu médico, use uma pílula contínua, que é a melhor maneira de se aguentar ou de preservar seu útero para o futuro. Doutor Hugo, quero agradecer muito, né, a sua presença aqui, inclusive, o senhor acabou de ministrar a palestra, veio de Salvador, o senhor deve estar exausto, e por sinal a palestra ótima, que todos que assistiram gostaram muito e só teve elogio. Muito obrigado pela sua presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.